Associação Brasileira de Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva, 1 em cada 10 mulheres sofre de endometriose no Brasil. Essa doença é caracterizada pela presença do endométrio, tecido que reveste o interior do útero, fora do órgão, o que causa dores e irregularidades na menstruação. No programa de hoje, você vai saber mais sobre essa alteração e se informar como as unidades básicas de saúde realizam assistência para o tratamento. Como desconfiar que tem endometriose? Um dos principais sintomas da endometriose é a dor. E aí essa dor ela pode variar de localização, mas geralmente dores intensas na região da pelve, principalmente durante o período menstrual. E aí essa dor ela pode se irradiar para a região das pernas. Ela pode ter uma relação muito grande com as funções intestinais. Então, quando você vai evacuar ou quando vai fazer xixi, essa dor ela também pode aparecer. Sendo que a característica mais comum é a cólica menstrual intensa e geralmente essa cólica ela é progressiva ao longo dos anos. Então, à medida que você vai observando que aquele padrão de cólica menstrual ela tem se intensificado, é preciso você começar a desconfiar que alguma coisa não está funcionando adequadamente. Como é a dor da endometriose? A dor da endometriose, geralmente, diferente de uma cólica menstrual simples, ela é uma dor que ela dificulta a qualidade de vida, ela dificulta os afazeres, ela vai se intensificando ao longo dos anos. Então a pessoa geralmente não consegue trabalhar, não consegue estudar, mesmo as medicações que tomava anteriormente para controlar a cólica menstrual, ela já não funciona. Essa dor ela começa a sair do período menstrual e a pessoa começa a sentir dor pélvica, dor incapacitante, mesmo fora do período menstrual. Endometriose tem cura? Infelizmente, até hoje a gente não tem uma cura para endometriose. A gente tem tratamento, a gente tem controle. Muitas pessoas conseguem ficar sem os sintomas quando inicia o tratamento para endometriose, mas ela é uma doença crônica e até o momento a gente não tem uma cura para endometriose. Eu consigo engravidar com endometriose? A endometriose ela é uma doença inflamatória, ela é uma doença crônica e que ela pode causar a obstrução das trompas uterinas, causar alterações na anatomia dos órgãos pélvicos, do útero, das trompas, e isso pode dificultar a gravidez. Isso não quer dizer que você não consiga engravidar quando você tem endometriose, mas em algumas situações ela pode dificultar a gestação. E aí por isso é importante, nos casos de mulheres com endometriose, fazer uma avaliação pré-concepcional, fazer um acompanhamento com um profissional de saúde para poder melhorar essa taxa de fertilidade, melhorar as condições dessa gestação. Como é o tratamento da endometriose? O tratamento da endometriose ele é multifatorial. A gente pode utilizar algumas medicações, principalmente medicações à base de hormônios, à base de progesterona, para controle da dor, para controle dos sintomas, para controle das alterações de ciclo menstrual. Porém, isso não traz a cura da endometriose. Muitas vezes é importante que a gente faça uma linha ampla de tratamento. E a linha ampla de tratamento, a base do tratamento é mudança do estilo de vida. Então, uma alimentação mais adequada, exercício físico frequente, acompanhamento com vários profissionais de saúde. Muitas vezes precisa de acompanhamento com fisioterapia, principalmente fisioterapeuta pélvico, nutricionista, educador físico, enfim. Onde se localiza a endometriose? A endometriose ela é uma doença que ela pode acometer vários órgãos. A endometriose é quando aquele tecido dentro do útero, chamado endométrio, ele se prolifera fora da cavidade uterina, fora do útero. E aí ele pode se alojar em diversos órgãos, nos ovários, na bexiga, no reto, em toda a região abdominal e até mesmo em regiões fora da cavidade abdominal. Pode se alojar no cérebro, pode se alojar em outras estruturas. Por isso, às vezes, pessoas com endometriose, durante o período menstrual, pode ter sangramento na região periumbilical, sangramento na
urina, sangramento nas fezes e até dor de cabeça incapacitante quando tem focos de endometriose na região do cérebro. A alimentação influencia na endometriose? A alimentação é uma das principais linhas de cuidado dentro da endometriose. A principal medida que a gente vai orientar quando a gente começa a tratar uma mulher com endometriose é uma alimentação adequada. Até hoje não existe uma alimentação específica, não tem uma terapia, um cuidado alimentar específico. Porém, a gente sabe que alimentos à base de processados, alimento com excesso de açúcares, alimento com excesso de glúten, alimento com os excessos, eles vão piorar os sintomas da endometriose. Então é importante a gente basear a nossa alimentação nos alimentos os mais naturais possíveis, verduras, legumes, frutas, né? Os cereais, os óleos bons, sem frituras, como o azeite de oliva, diminuir a carne vermelha, aumentar o consumo de peixes e outros alimentos que são saudáveis. A atividade física ajuda na endometriose? A atividade física, ela vai andar lado a lado com a alimentação. Então, ao mesmo tempo que a gente muda o padrão alimentar, a gente orienta essa mudança, e aí é importante uma consulta com um profissional específico, um profissional da nutrição. A atividade física, ela é indispensável, porque ambos vão fazer com que o organismo ele tenha uma resistência a esse estado pró-inflamatório. Ele não cause uma exacerbação dessa inflamação. Então, se você faz atividade física, se você pratica atividade física regular e de moderada intensidade, você consegue controlar muitos dos sintomas da endometriose, como a dor e o sangramento. Então, para quem tem endometriose, esses dois pilares, eles são indispensáveis. Qual a cirurgia que pode ser feita para o tratamento da endometriose? O tratamento, né, além da alimentação, além do uso de medicações, além de terapias outras, ele pode se basear na cirurgia. Isso depende da localização do foco de endometriose e também depende do desejo dessa mulher de gestar ou não. Então, às vezes, mulheres que têm obstrução de trompas, por exemplo, precisam fazer tratamento cirúrgico para desobstruir essas trompas, para tentar retirar essas aderências e facilitar o processo gestacional. Da mesma forma que algumas mulheres que têm dores intensas e mesmo após o tratamento com o uso de medicação, com a mudança do estilo de vida, isso não melhora. Quando você tem um foco de endometriose maior ou profundo, então às vezes foco de endometriose no ovário, como o endometrioma, ou foco de endometriose profunda na região do intestino, pode causar uma dor que não consegue ser manejada com o tratamento clínico. E aí nessas situações a gente precisa do tratamento cirúrgico. O ideal é que esse tratamento cirúrgico seja feito através de videolaparoscopia, que é quando a gente faz aquela cirurgia que a gente introduz câmera e trocáter para poder manipular a cavidade, para que a gente evite uma piora do estado de aderência, uma piora de manipulação desses órgãos pélvicos e abdominais. Gostaria de saber se adolescente pode ter endometriose. Qualquer mulher na idade reprodutiva ela pode ter endometriose. Então, a partir do momento em que você começa a menstruar, que aqueles focos de endométrio em outras localizações, eles começam a proliferar, a depender também da sua história genética, porque tem uma influência, até mesmo hereditária. Então, filhas de mães com endometriose podem ter endometriose. Então, a partir do momento que você começa a menstruar, você pode começar a apresentar os sintomas da endometriose. Então, tanto adolescentes quanto mulheres na fase reprodutiva, e isso vai diminuindo à medida que você vai chegando perto ali da menopausa. No próximo bloco, você vai saber que é necessário que se dê atenção quando as dores da cólica menstrual são muito fortes e acontecem de maneira recorrente. Confira também a importância das campanhas educativas para conscientizar mulheres desde a adolescência sobre a endometriose. O Sertão Saudável volta já!
segundo bloco, eu vou querer falar um pouquinho mais a respeito de quando suspeitar. É muito comum as pessoas normalizarem a cólica menstrual. Existe uma associação muito grande de que toda mulher que menstrua pode ter cólica menstrual e que tá tudo bem, é isso mesmo. Na verdade, a menstruação pode causar um desconforto. A pessoa pode ter uma dor de cólica menstrual. Não necessariamente toda cólica menstrual vai ser endometriose. Então, por isso que é importante um acompanhamento profissional. Porém, quando você começa a observar que essa cólica menstrual está além dos seus padrões, está uma cólica menstrual intensa, atrapalha a sua qualidade de vida, é importante procurar um profissional de saúde. Dentro do SUS, a primeira linha de acompanhamento vai ser os médicos da unidade de saúde. E eles vão avaliar realmente se esse padrão menstrual está fora do normal e iniciar aquela investigação inicial, né? Tanto de exame físico quanto alguns exames de imagem vão ser importantes. Se o médico desconfiar de endometriose ou de um outro problema ginecológico, ele vai encaminhar para o ginecologista. Dentro do SUS a gente tem essa assistência também. E esse ginecologista, à medida que suspeita de endometriose, pode necessitar de exames de imagem mais profundos, como a ressonância magnética, que também é oferecida pelo SUS, e iniciar um tratamento já para melhorar aquele padrão. Então, é muito importante ficar atento, é muito importante que as mães, as escolas orientem as meninas a respeito da menstruação, do ciclo menstrual, do que esperar, para que elas comecem a reconhecer o seu próprio padrão, o seu corpo, as alterações que podem aparecer durante o ciclo menstrual. Uma outra mensagem muito importante é, independente de ser endometriose ou não, todo padrão alterado de ciclo menstrual, de dor, de cólica, ele pode estar associado com o estilo de vida, com a qualidade de vida. Então é muito importante ter um estilo de vida saudável, praticar atividades físicas regular. E se mesmo assim você mantiver uma alteração que atrapalha a sua qualidade de vida, procurar um profissional de saúde para acompanhamento e investigação.